Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/tvuplay. Você pode acompanhar toda a nossa programação no nosso sistema on demand no tvurbana.tv.br. Perdeu alguma entrevista do 21h30, algum dos programas da nossa TVU? Vá lá em tvurbana.tv.br, veja o que você quiser ver na nossa programação a hora que você quiser. Esta noite vou receber o diretor de comunicação de uma empresa multinacional, que é daquelas que muitas vezes a gente diz assim, mas quando a gente vê o símbolo dela, corre para dentro. Eu já explico essa história logo aqui no 21h30. E no segundo bloco do programa, a partir do segundo bloco, eu recebo meu querido Paulo Mota, que está lançando um novo livro que com certeza será um sucesso. O 21h30 está entrando no ar. Fique com a gente até às 10h30 da noite. O programa conversando com o jornalista Davi Greenberg, hoje ocupando uma posição de executivo. Agora eu vou revelar o que eu não disse na abertura do programa, no McDonald's. Na abertura eu disse o seguinte: você pode estar assim, Mac, mas vai para a China para ver se você não ama o Mac quando você encontra um Mac pela frente na China, né? Vai para algum país exótico do mundo onde você não sabe bem o que está comendo. Vai para a Coreia, onde eles amam comer cachorro, e você não vai amar olhar assim e ver aquele Mzinho lá na parede. Boa noite, prazer te ter aqui, Davi. Muito boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui, uma honra participar desse programa e à disposição. Mas é assim, não é? Como é que é cuidar de uma marca global? Você cuida, no caso, no Brasil, mas se as pessoas podem muitas vezes dizer assim, McDonald's. Não, mas quando você olha... É uma segurança, né? Há uma questão assim de amor, pode muitas vezes não ser só amor, pode ter um pouquinho de ódio, talvez, né? Mas é uma segurança, você sabe que você vai encontrar ali, né? Pois eu diria que é um desafio muito prazeroso trabalhar numa marca como o McDonald's, justamente porque a gente consegue proporcionar segurança alimentar, a qualidade dos nossos ingredientes e os nossos processos são bastante padronizados dentro da cozinha, que garante esse padrão e essa uniformidade dos produtos em qualquer parte do mundo, né? Então, trabalhar a comunicação nessa marca é um desafio muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem histórias maravilhosas para contar daquilo que a gente faz, que a companhia proporciona, também a gente precisa responder, estamos abertos a isso, a todos esses questionamentos, né, que se tem em relação à marca. Afinal, é uma marca líder, é uma marca global, ela é referência, claro. E por ser referência, talvez ela acabe assumindo um papel muito maior do que aquilo que ela faz, né? Hoje o McDonald's ele não é conhecido somente pelos produtos que ele vende, o famoso Big Mac, que é o maior ícone, né, da alimentação mundial, mas por ser uma empresa altamente responsável, uma empresa que dá oportunidade de trabalho para jovens, uma empresa que tem um impacto social nos mercados onde ela está presente muito forte, né, que tem uma cadeia produtiva que fomenta economias. Portanto, aquele Mzinho que dá tanta segurança, né, em qualquer parte do mundo, vai além do cardápio. Essa é uma daquelas marcas que a gente reconhece mundo afora, né? Porque seja na China, eles não usam... Não, acho que até tem, né, o ideograma na China junto ali, mas tem a marca mundial, né? Acho que ainda tem um ideograma. Tem o ideograma escrito tem. McDonald's, mas os arcos dourados. O que a gente lá, verifica está lá, né? Porque a gente reconhece o que bate, está ali, né? Exatamente. Não tem essa, então você tem uma ideia. Só para fechar essa questão do sabor, como é que se faz para ter um sabor próximo? Tu já foi para a cozinha do McDonald's como diretor de comunicação do Brasil? Eles te fizeram tu ir lá para a cozinha lá para aprender bem a fazer? Não só eu, como todos os funcionários do McDonald's, e somente nesse ano, 1 milhão de pessoas no Brasil também foram às cozinhas
dos nossos restaurantes no Brasil, dos 900 restaurantes no Brasil, conhecer os processos produtivos, desmistificar os mitos, conhecer os bastidores do McDonald's. Se eu te pedir para fazer um cheddar, tu sabe fazer o cheddar? Eu sei fazer o cheddar, eu sei tirar a casquinha. Talvez não fique tão bom, né? Ou tão ideal quanto as pessoas que trabalham lá. Mas é interessante, Felipe, porque nós temos um processo interno que todo e qualquer executivo da companhia, independentemente do nível dele, é obrigado a passar um dia por ano no restaurante para fazer uma reciclagem. E todos os executivos que são contratados passam um tempo no restaurante. No meu caso, eu passei uma semana num restaurante em São Paulo, conhecendo e aprendendo toda a dinâmica da operação. Segurança alimentar, qualidade do produto, segurança do trabalho, como atender um cliente, como fritar o hambúrguer, como fritar a batatinha, enfim, como estocar. Uma ideia. Pode não sair 100% lá como seria a gurizada ali, mas tu tem uma ideia de como faz, portanto. Eu tenho ideia e isso também, obviamente, nós somos uma empresa que ela se materializa no restaurante. Né? Nós que estamos ali nos bastidores, nos escritórios, a gente não pode assumir que as estratégias, as ações que a gente pensa e determina no escritório vão ser realizadas nos restaurantes. E elas só se materializam se forem bem realizadas nos restaurantes. Portanto, a gente precisa conhecer a realidade ali da operação para poder oferecer a eles ações, oportunidades que vão ajudá-los e, consequentemente, trazer um benefício para o consumidor. A tua formação é jornalista, de redação. Você passou por redação de jornal, né? Passei, com muito orgulho. Tá. E aí você sai já para o mercado corporativo, passando por onde? A minha história, ela começa no jornalismo de redação. Passei por revistas, passei por jornal, passei por rádio e passei pela internet. Qual rádio? Rádio Eldorado, em São Paulo. Rádio Eldorado, o Estadão, Grupo Estadão. Do Grupo Estadão, antiga Rádio Eldorado. Sim. E aí eu migrei para a área corporativa, na área de assessoria de imprensa. Antes da migração, foi a Eldorado, foi a última? Tu veio de revista? Eu fiz revista, rádio, internet, o boom do .com, Sim. No início dos anos 2000. Fui para jornal e aí eu migrei para o outro lado do balcão, para a área corporativa. Passei alguns anos na área corporativa e fiz outra migração. Eu fui para a área do marketing esportivo. Passei 10 anos trabalhando com marketing esportivo, até o ano passado, quando eu recebi o convite para assumir a área de comunicação do McDonald's. Onde é que você estava em marketing esportivo? Eu trabalhei em 3 companhias como marketing esportivo. Eu trabalhei na Nike. Foi marketing esportivo mesmo, foi 10 anos não na mesma empresa. Passou pela Nike. Para Nike, Samsung e pelo próprio McDonald's. Antes de assumir o departamento de comunicação, eu trabalhei durante 6 anos para essa companhia, para os projetos da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Ah, sim. No McDonald's. Sim, então, que é patrocinador mundial. Que é patrocinador mundial. A Samsung também e a... Samsung também e a Nike, também. não era, mas é uma empresa do ramo esportivo, né? Então eu tenho essa experiência de 10 anos no marketing esportivo e há 1 ano e meio atrás eu recebi o convite para assumir o departamento de comunicação e, então, portanto, voltar para as minhas origens profissionais. Né? Bom, tudo bem, porque você tinha trabalhado em esporte uma época, pelo menos, né? Sim. No lance, você trabalhava em redação de jornal. Sim. Eu digo assim, no caminho, né, você foi... Isso, era um jornalismo esportivo. Você foi migrando, mas dentro do esporte, até se consolidar no marketing esportivo. E aí, como trabalhou para o McDonald's, fez a transição dentro da empresa. Exatamente. Dentro da empresa, surgiu a oportunidade de assumir o departamento de comunicação e pelo meu background, enfim, pela minha experiência, eu acabei sendo convidado e com muito orgulho. Eu venho trabalhando nessa área já há 1 ano e meio, tentando, enfim, posicionar a empresa melhor aí perante seus públicos. Sabe, né? que eu estava lembrando agora de esportes e Olimpíada e a marca na Olimpíada. A Olimpíada que o Guga foi e ele descobriu que ele podia comer o que ele quisesse no restaurante da Vila Olímpica, que era um restaurante do McDonald's. Ele disse, cara, tem de tudo. Tem lá o McDonald's, mas tem de tudo também. E tá liberado. Ele, né, jogava. Mas ele isso se mesmo. divertiu muito, né? Não, era isso mesmo. O ano passado, durante os Jogos Rio 2016, nós também tivemos um restaurante. Ele acendeu a pira. Ele acendeu a pira e nós tivemos um restaurante lá na Vila dos Atletas e foi incrível, incrível a assiduidade dos atletas, a frequência. E os atletas comem no McDonald's antes das competições, durante as competições, depois das competições, seja para celebrar ou tentar esquecer um pouco o resultado. Tem uma mudança de um tempo para cá, que é a mudança de agregar valor à marca, mas agregar também qualidade no sentido de comida saudável aos restaurantes, né?
Sim. Mas frutas, saladas, como é que foi isso? Como é que isso foi recebido? O que a gente tenta proporcionar aos nossos clientes é uma alimentação equilibrada, né? Tentando fazer com que a alimentação dele tenha os níveis de proteína, carboidrato, vitaminas adequados para uma refeição completa. Então, hoje no nosso cardápio, a gente oferece opções aos consumidores. Nós temos produtos mais indulgentes, né? Talvez mais calóricos, para quem quer. É uma palavra ótima, né? O Big Mac é indulgente, é isso? O Big Mac é indulgente, todo mundo pode ter o seu momento indulgente. Porém, a gente também oferece a esses consumidores opções talvez mais light, como saladas. Hoje no McLanche Feliz nós temos iogurte, frutas, ou seja, opções para todos os gostos. As pessoas vão ao McDonald's porque elas querem se dar aquele momento de prazer, né? Poder comer uma comida que seja balanceada, mas que seja bastante prazerosa. E a nossa preocupação é que qualquer produto que nós servimos no nosso restaurante tenha componentes nutricionais dos mais equilibrados possíveis. Níveis de sódio, níveis de sal, açúcar, são todos equilibrados. Essa é uma preocupação porque o mundo está mais politicamente correto e houve uma adaptação ao longo do tempo a isso. Essa preocupação foi um foco de 15 anos para cá, né? Há uma mudança, sem que se mude o sabor, mas sem que se mude a forma da coisa, sem que se mude o picles, alface, como é que é? Queijo, gergelim. Molho especial, cebola, picles e um pouco de gergelim. Exato. Mas houve uma mudança, né? Para que as pessoas tenham essa tranquilidade do que estão ingerindo, é isso? Exatamente. Essa mudança ela acontece por várias razões. Ela acontece muitas vezes por até pressões regulatórias, né, em que se baixa uma determinação, a gente precisa se adaptar a ela, porque os consumidores estão pedindo, porque há uma interferência de sabor. Então, assim, a gente tenta sempre oferecer. Nós temos, engraçado, uma chefe nutricionista dentro da companhia, vinculada à área de comunicação, cuja responsabilidade é garantir que todos os produtos servidos estejam dentro das especificações nutricionais garantidas pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial do Comércio, que esteja dentro de protocolos de alimentação específicos. O McLanche Feliz, por exemplo, não se pode ter mais do que 600 calorias, né, que é uma refeição básica para uma criança. Então, a função dela é garantir que a combinação dos produtos não supere esse limite, né? Bom, deixa eu fazer um rápido intervalo, seguir conversando com o Davi Grinberg depois do comercial, para a gente saber mais detalhes do que é, porque afinal de contas está no planeta inteiro, como é que se faz a comunicação dessa empresa, né, e outras curiosidades. A gente já volta. Converso com o diretor Brasil de Comunicação. Pode dizer assim, diretor Brasil de Comunicação? Pode. Pode dizer? Pode. Diretor de Comunicação Brasil do McDonald's, Davi Grinberg. Qual é o motivo da tua vinda a Porto Alegre? O motivo da minha vinda a Porto Alegre e também outras cidades é privilegiar um pouco o mercado. Porto Alegre é uma praça extremamente importante para a companhia, é um dos principais mercados para a gente, sobre vários aspectos, e a gente precisa conhecer um pouco mais os mercados em loco, né? Nós temos a nossa base em São Paulo e a gente não pode assumir que, estando em São Paulo somente, a gente conhece esse Brasil, né? Então, eu entendo que é fundamental a gente ir lá, conhecer as pessoas, se relacionar, entender as necessidades locais, porque do ponto de vista de comunicação, não existe uma fórmula única que funcione para o Brasil todo, né? Talvez alguma estratégia de comunicação que funcione em São Paulo, talvez aqui precise de alguma adaptação. Algo que funcione aqui, talvez em outra praça não. Tem coisas que são... O gaúcho se diz diferente, né? A gente se acha diferente do resto do Brasil. Tem coisas que são só do Rio Grande do Sul hoje? Do ponto de vista de produto, não, tá? A gente tem uma escala tão grande que fica muito difícil a gente fazer algo específico local. Porém, a gente tem, do ponto de vista de comunicação, de mensagens, de ações com os consumidores, sim, especificidades. O gaúcho, por exemplo, ele tem um perfil de bastante exigência, né? Então, é um consumidor muito exigente e para a gente isso é importante. Por quê? Porque a gente consegue fazer alguns testes
nessa praça. Tipo o quê? Tipo o quê? Algum produto novo que a gente não está talvez tão seguro se vale a pena lançar ou não, nós trazemos para cá, fazemos um teste e avaliamos o resultado. Tem produtos exclusivos Brasil, né? Ou o produto é mundial normalmente? Não, tem vários produtos exclusivos Brasil. Um deles e mais famoso é o Cheddar McMelt, que é um produto icônico, está entre aqueles principais do nosso cardápio. Foi desenvolvido no Brasil, criado no Brasil e só existe no Brasil. Nós temos também a casquinha, né, a famosa casquinha, com alguns sabores que são específicos de Brasil. Obviamente, existe um alinhamento global, né, pela padronização. Alguns sanduíches são globais, no caso do Big Mac, porém os países têm liberdade para poder trazer sabores locais. O café da manhã difere bastante no planeta, né? O café da manhã talvez seja um produto hoje que tem mais... No Brasil, acho que é muito pão de queijo e algumas outras coisas assim mais leves, pão com manteiga na chapa ali, algumas coisas. E que você encontra em alguns lugares dos Estados Unidos, você encontra ovo, bacon, outras composições em determinados estados, não são em todas as lojas também, né? Não, exatamente. O cardápio é definido de acordo com os costumes locais, né? Então, no Brasil, claramente o pão de queijo, o pão na chapa, o café expresso são produtos que fazem parte da cultura, né, do café da manhã do brasileiro. Ovos, bacon, salsicha já não fazem parte da nossa cultura. Tem alguns lugares que tu encontra isso. Eu fiquei espantado. Eu achava que, em função da loja estar aberta pela manhã, eu ia encontrar os sanduíches, ponto. Na primeira vez que eu vi uma loja aberta pela manhã, eu achei, vou encontrar sanduíche, ponto. Não, existe o cardápio do café da manhã. Exatamente. Né? Justamente e aí depois o Brasil, quando o Brasil começou a atender café da manhã e tal, eu vi que não, tem diferença mesmo nessas regionalidades, essas tipicidades. Né? Exatamente. Como é que se trabalha a comunicação de um público tão diverso como esse? Hein? Pois a gente tenta sempre, de alguma maneira, especificar as mensagens para cada um dos públicos. E não é fácil, porque o McDonald's serve diariamente cerca de 2 milhões de pessoas. É muita gente. E por ser muita gente, tem todos os públicos dentro desse público, né? Então, do ponto de vista de mensagem para o consumidor final, a gente tenta segmentar em 2 grandes grupos, que é o grupo da criança e família, no qual a gente tem uma mensagem específica para eles, e o dos jovens adultos, que é a moçada, né, até as pessoas um pouco mais velhas, que a gente também tem uma outra entrega de mensagem. Que é a pessoa do lanche rápido, que é a pessoa da passada, tá voltando da balada, tá indo para a balada, tá indo para o trabalho, tá voltando do trabalho, é o mais rápido, e o outro é a família que vai mesmo, senta, é isso? Exatamente. Para o público jovem adulto, é uma mensagem muito mais de conveniência, né? O McDonald's é um espaço de conveniência para satisfazer as necessidades do dia a dia. É o fast food mesmo. Com rapidez, né? Com segurança, oferecendo uma equação de valor, né? Um produto por um preço que seja adequado para esse público. Para a família, a gente se posiciona como um destino, né? Um local onde as pessoas vão para ter um bom momento, é o programa do fim de semana. O McDonald's ainda, em algumas camadas da sociedade, é visto como uma marca aspiracional. As pessoas ainda querem conhecer essa experiência, estar lá e tal. Então, a gente também tem uma preocupação em entregar uma mensagem para que essas famílias possam ter o seu momento agradável lá. A gente também trabalha na comunicação outros públicos, né? Tratamos com a imprensa, que é um público bastante importante, tratamos com formadores de opinião, com influenciadores, com esferas de governo, né? E com o próprio público interno. Nós temos 50 mil funcionários no McDonald's no Brasil hoje, portanto, é uma força de trabalho, são pessoas que também precisam ser comunicadas, né, sobre tudo o que está acontecendo, porque o fato é que elas estão diante do consumidor, né? Então, é fundamental que elas estejam preparadas para poder se comunicar de maneira adequada com o consumidor e estar à disposição para responder qualquer questão que venha, né, do público. Como é que tem um público que é o público provocador, assim, eu vou lá, mas eu não gosto, eu vou lá e acabo falando mal. Como é que trata isso em comunicação, hein? Então, existem, claro, assim como qualquer marca, existem os detratores, né? Tá. Aquelas pessoas que não gostam da marca e por alguma razão se manifestam contra ela. O nosso papel é tentar passar a informação adequada. Muitas vezes a gente convida essas pessoas para conhecer o restaurante,
Porque a partir do momento que as pessoas conhecem o restaurante, e não só o restaurante, conhecem todo esse outro lado do McDonald's como uma empresa socialmente responsável, muitos acabam mudando de opinião. Né? Uma vez que eles participam desse programa Portas Abertas, em que eles podem visitar a cozinha, conhecer os bastidores, eles estão vendo com os próprios olhos o que acontece por detrás da cozinha. Né? Então, o que a gente pede sempre é o seguinte: se manifeste, não há problema nenhum, mas fale a verdade. Né? Então, conheça a verdade e depois você pode ou não se manifestar. Nesse caso, para ti que está lá na ponta da comunicação, lá, você encontra essa honestidade mesmo quando há uma crítica? A crítica é honesta, né? Quando você vai verificar, olha, seja honesto, né? Fale a verdade, mas quando vocês vão para o check-in da informação, vocês encontram isso mesmo? Claramente, Felipe, há problemas. Né? Uma operação que serve 2 milhões de pessoas por dia é quase que natural que se tenham problemas. Né? O importante é que você trate de todos os problemas e tente solucioná-los todos. Né? Então, sim, há problemas, as pessoas se manifestam sobre casos reais, situações que efetivamente aconteceram. O nosso papel é investigar o que aconteceu e trazer uma solução. Né? E isso a gente tem 100% de solução dos casos que tem. Eu também sou responsável pelo saque. Então, todas as manifestações de consumidores caem na minha área. Tu sabe bem quando a pessoa odeia e quando ama. A gente conhece. Ódio e amor cai tudo da tua área. Pois é, e é uma área que a gente tem tentado tratá-la não somente como um atendimento ao consumidor em dar resposta, mas senão uma área de inteligência interna. Porque através do saque a gente consegue identificar tendências, identificar eventualmente situações crônicas que acontecem em algum restaurante que a gente pode solucionar. É muito diferente trabalhar a área é a mesma, mas é muito diferente trabalhar na Nike, na Samsung e no McDonald's, porque você trabalhou, a tua experiência é rica. Uma é uma indústria de vestuário, outra é uma indústria de eletrônicos, outra é uma indústria de alimentos. Né? Pode dar problema nas três, eventualmente um tênis pode dar problema, né? Eventualmente uma TV pode dar problema. Né? É muito diferente. É diferente pela intensidade. No McDonald's, também um pouco na Nike, são empresas que têm volumes muito grandes de citações na opinião pública. Né? Tá na boca do povo por muitas coisas. Né? A Nike, pelos seus produtos, mas também pelos seus jogadores, e mexe com emoção, que é o esporte, que aqui no Brasil mais especificamente Sim. é o futebol, e o McDonald's também, né? Uma marca que é referência, é ícone. Então, o dinamismo dessas duas marcas é incrível. A Samsung, por ser uma marca talvez com viés mais B2B, tenha uma outra dinâmica, uma dinâmica mais corporativa, menos pulsante, em você estar ali se relacionando com o consumidor direto, escutando dele, né, coisas positivas e coisas que talvez possam melhorar. Né? Mas deve ser rico isso, né, da mudança, porque são três consumidores diferentes. Um está consumindo alimento, o outro está consumindo vestuário e o outro está consumindo eletrônico. Né? Mas a tua experiência acaba sendo riquíssima. Só para fechar, são 10 anos de Arco Dourado no Brasil. Como é que estão os resultados esse ano? O que vocês estão projetando esse ano? São 2 milhões de consumidores dia, dos 720 milhões de consumidores ano. Como é que estão esses números em meio à crise? Pois a empresa completa 10 anos de operação no Brasil em agosto. Os resultados são muito positivos. Fechamos o ano passado, 2016. É a maior operadora mundial, né? É a maior operadora mundial, é uma empresa que está presente em 20 territórios, 20 países da América Latina. Basicamente, do México para baixo é operado por essa empresa, uma empresa de 6 bilhões de dólares, é uma empresa aberta, com capital sendo negociado na Bolsa de Nova York. Fechamos o ano passado Divisão Brasil com resultado positivo em vendas e também em lucro, né, em EBITDA. Foram resultados muito bons. O resultado do primeiro trimestre também, fechamos com 2 dígitos positivos, tanto em venda quanto em lucro. Portanto, as coisas estão indo bem. E a gente acredita que deve se manter isso no segundo semestre, né, com toda a situação política do país se resolvendo, ou pelo menos se encaminhando. A gente acredita que a economia volte aí para os eixos e a gente continue esse ritmo de crescimento. Para vocês tem crescimento no país esse ano? Vocês estão crescendo acima do país? A gente está crescendo esse ano acima do país. Quanto? Muito. Não, esse número não é divulgado ainda? Porque está cotado em capital bolsa, aberto. Capital aberto.
e aí não tem como se divulgar nesse momento, Nesse só momento. no balanço. Só no balanço, Tá exatamente. certo, tá certo. O balanço é divulgado quando, mais ou menos? O próximo balanço do segundo trimestre vai ser divulgado em agosto. Bom, aí a gente vê se os acionistas ganharam ou não ganharam o dia. Também prazer te conhecer pessoalmente, obrigado aí, sucesso nas operações. Muito obrigado, o prazer é meu e sempre à disposição. Depois do intervalo comercial, eu converso com o meu querido Paulo Mota sobre as crônicas da Pílula Lilás que ele lança na próxima quinta-feira aqui em Porto Alegre. O 21h30 volta em instantes. Comigo, Paulo Mota, que está lançando na próxima semana, dia 13 de julho, no Shopping Olaria, aqui em Porto Alegre, na Mr. Pickwick, seu novo livro, As Crônicas da Pílula Lilás. A gente já vai explicar que pílulas são essas, por que esse nome, mas primeiro deixa eu comentar, afinal de contas é uma grande figura. Dá para te chamar de Sacripanta ou tu vai me chamar de Sacripanta? Ambos. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Herege, querido? Sacripanta, Filisteu. Tudo Bandário. bom? Tudo bom, queridão? Tudo bom, Felipe? Muito obrigado. Para quem não te acompanha no Facebook, explica porque essa introdução, nossa, Sacripanta, herege, bandalho. Afinal de contas, né, quem não te conhece no Facebook tá perdendo. Vá lá e peça a amizade dele. Obrigado. Mas é que eu comecei a escrever, comecei a entrar no Facebook porque eu sou um completo, né, desconhecedor de informática, esse negócio todo. Para tu ter uma ideia, rádio de pilha é um negócio fantástico. Torneira, eu fico fascinado. Mas eu concordo contigo. Fascinado por torneira. Observa o funcionamento de uma torneira. Tu imagina um celular, né? Um computador. Bom, mas enfim. Mas tu escreve no computador, né? Eu escrevo no computador. Tu escreve no computador. Por quê? Porque eu tive um problema que me deu uma bolsa de colostomia. E eu costumo dizer que eu sou um marsupial, tipo um canguru, que tem uma bolsa. Raposa tem uma bolsa. Eu sou um marsupial porque eu tive um problema chamado gangrena de Fournier, que me deu uma bolsa de colostomia, que eu provavelmente a vida inteira terei que carregá-la. Aí fiquei no hospital de clínicas a partir desse problema, um mês mais ou menos. Depois parei numa clínica geriátrica. Sei lá por quê. Jovem do jeito que tu é. Sim, mas é porque eu tinha uma certa barbada na... Barbada não é mulher de circo. Né? É uma barbada... Então eu fiquei lá, porque era de uma amiga minha, muito querida, me deu um certo brinde de ficar mais um mês depois do hospital de clínicas. Estou te falando, Felipe, de 2012, outubro de 2012. Saí de lá em 2013 e fui para a clínica, e ali a minha ex-mulher sempre me acompanhou. Minha ex-mulher, olha só. Que espetáculo, hein? Ex-mulher é pra vida toda. Eu não mereço. É pior. Filho também, ou melhor, para mim, no meu caso. Filho e ex-mulher. Tem gente que não quer ver ex-mulher. Eu devo a minha vida umas 2 ou 3 vezes a ela. Ana Maria. E aí eu fui para essa clínica e fiquei lá. E ela me levava. Eu não podia me mexer muito, só mexia a cabeça, os braços e tal, e o cérebro. Que graças a Deus continua funcionando, mais ou menos. Aí ela me levou o computador. Eu sabia o que era, mas vai me trazer esse negócio aqui? Me traz um livro, me traz um gibi, um Asterix, alguma coisa. Aí ela começou a me ensinar. Aí teve um amigo meu, o Cal, que foi lá, Antônio Carlos Costa Machado. Foram lá e começaram a me amansar naquele negócio. Aí eu comecei a escrever. Eu nem sabia que eu escrevia e eu não sei escrever. E comecei a entrar no Facebook e aí comecei a ter contato com um monte de gente. Alguns já conhecia, tipo o Fernando Albrecht, Gilney Lima foi lá, Prévide também. O Gilney que faz a contracapa do livro. O Gilney faz o prefácio. O prefácio, né? E na contracapa tá maravilhoso. Se fazer sorrir para o filósofo é a verdadeira solução, meu amigo Paulo Mota, são borgense com sotaque porto-alegrense, mas, como ele se define, um plantador de lascívias, vai ocupar a cadeira de espala na Orquestra do Bom Humor.
Se você conseguir ler todas as crônicas sem rir, procure um médico. Você não é normal. No entanto, se você não ler esse livro, procure um manicômio imediatamente. Você não é apenas burro, é doido de atar com camisa de força, diz o Junei Lima. Tá bem com o Junei, hein? Muito obrigado. E olha só, o primeiro prefácio, prepúcio, eu brinco com prepúcio, mas é o primeiro prefácio, o prefácio do meu primeiro livro foi o Albert que fez. Ficou melhor do que o próprio livro. Que aí eu conto uma história dos anos 80 o Albert é o editor hoje da Farol 3, da Albert Exatamente, que está ali sentadinho, me acompanhando a entrevista. Por isso que eu cheguei um pouco atrasado, porque ele me disse... mas não conta sobre isso, aí não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo. Mas a gente tem uma lua de mel com o Farol 3 Editores, que é o Paulo Prus, a Vanessa e o Albert. Então, e aí eu estava lá, comecei a teclar, esbordoar o computador e comecei a fazer amizades, muitas. E eu comecei a escrever coisas que eu nem imaginava que eu poderia escrever da maneira que eu... O Prevd me disse um negócio que eu consigo escrever conforme eu falo. E como vocês podem ver aqui, eu falo pelas tripas do capeta, né? Falo muito, que é ruim às vezes. Então, e aí eu criei, que eu já tinha ouvido Sacripanta, o Bandalho, muita coisa de boteco, né? Expressões e tal. E aí eu comecei a guardar, aprendi como guardar. Arquivar no computador. Arquivar. Arquivar, termo correto. Não, rodou a memória. E aí, enfim, mas foi legal. E depois eu saí da clínica e eu comecei a juntar, com a ajuda de muitos amigos, inclusive o Albert, e fui adiante. Aí tinha escrito já o primeiro livro, levei para uma editora, a Carmen Presoto, da Vidráguas, e fui lá. E ela gostou, publicamos pela Vidráguas o meu primeiro livro. E agora esse segundo livro é muita croniqueta que eu digo, porque são historinhas que eu... né? Tem até a página 85, eu conto um pouco da minha colostomia, que... Isso que explica, inclusive, o nome, né? As Crônicas da Pílula Lilás é por isso, né? Principalmente. Porque as pílulas que você toma depois para... essa é o caso de rejeição, para evitar rejeição? Não. Qual é o tratamento? Não, é que, na verdade, é uma palhaçada minha. Porque eu estava na clínica, então eu não tinha o que fazer. Eu inventava coisas. E todo dia, 3, 4 vezes por dia, Felipe... técnicas de enfermagem iam lá me levar pílulas. Uma amarela, uma cor-de-rosa, não sei o quê. E eu comecei... Pílulas do dia a dia. Do dia a dia. E de noite eu comecei a inventar que tinha uma técnica de enfermagem que deslizava, era uma coreana. Eu ia inventar. E entre as pílulas que me levava era a pílula lilás, que eu ficava vendo Heráclito Fortes de sunga de crochê, o Marco Maciel dançando, né, rumba... Davam barato essas pílulas. E eu descrevia. E aí colocava esses baratos, está colocando esses baratos no papel. Estão aí, né? E o pessoal gostava, se divertia muito, né? Imaginando o Heráclito Fortes dançando de sunga de crochê, que nem o Gabeira, né? Eu não conseguiria imaginar. Não, eu imaginava. Tu imaginava, que horror isso. E isso de cara, na verdade eu nunca tomei nada alucinógeno. A não ser quando eu estava no hospital, lá no Clínicas, que me davam morfina pela dor, que eu tinha muita dor. Sim. Aí eu queria morfina o tempo todo. Mas não, às vezes eu inventava que era morfina. Porque quando eu estava na CTI, quase morri, fiquei 5 dias em coma. Sim. Mas eu me divertia com a morfina, mas eu fui saber depois que eu me divertia com a morfina. Tu fica vendo o jacaré voando, né? Tudo que posso imaginar. Como é que foi a tua volta do coma? Só por curiosidade, sempre as pessoas contam relatos dos mais coisas diferentes. Tu tem algum daqueles relatos mirabolantes? Um pouco. Porque... olha só, eu sempre digo, olha só, parece que estou tentando enrolar, que nem, veja bem, meu querido. Eu tinha um colega que dizia assim, meu querido, veja bem, quando ele fazia isso, ele ia te enrolar. Então, eu acordei entubado, um monte de coisa, parecia me sentir o ciborgue, o Robocop, aquele negócio. Aí eu comecei a acordei e muita gente ia me visitar, e o médico chegou e disse, olha só, os rins do cara pararam de funcionar, não tem volta, chama o filho dele, meu filho, o Lobinho, está em Rio de Janeiro, é oficial do Exército, passou na mãe, esse negócio. Veio todo mundo.
vó, tio, eu não tenho muito parente. Minha mãe é filha única, eu sou filho único, meu filho é filho único. Né? E veio Mas todo mundo. todo mundo foi comunicado. Foi comunicado para eu morrer, né? Se preparem. Se preparem. E eu não tinha herança, não tinha nada, a não ser uma coleção de gibi Asterix, coleção do Tex Willer, aquele. Pô, mas vale um caminhão de dinheiro isso, meu. É verdade. Não, isso vale verdade. um caminhão de dinheiro. E uns Pato Donald de 1931, que se fala Pato Donald, né? Mas eu era o Pato Donald. É o máximo Não é que eu pouca tinha. coisa. Não é pouca não coisa. tinha coleção de um bilboquê. E aí mas acordei, não morri, claro, evidente. Aí muita gente foi lá para me dar quase extrema unção, já tinham quase me matado. Só não morri pela corrente de credores, eu devia para muita gente, os caras fizeram uma corrente de oração e eu não morri. Então, aí, enfim. E eu comecei, as pessoas começaram a me contar tudo isso, né? E que eu iria morrer. Tu não tem lembrança nenhuma disso? Não, eu não tenho. Quando eu acordei... Diferente de outras pessoas que contam, que lembram as pessoas ali no entorno delas, se despedindo. Tu já viu esses relatos, claro, né? Claro, ou quando acorda, viu uma luz muito forte, foi lá do outro lado e voltou. Tu não tem nenhum desses relatos assim maravilhosos? Não tem. Pra sair daqui do 21h30 aparecendo fantástico no domingo? Não tem. Eu tô muito bem no 21h30, pelo amor de Deus. Não, vai que, né? Vai que a gente antecipa o fantástico de domingo. Não, meu Deus. Aí, não, eu prefiro 21h30, que tá ótimo. Tá bem. Felipe, e aí eu comecei a me recuperar, depois eu fui pro quarto, depois... Hoje fala, eu vou pro quarto, parece que tem sacanagem, né? Não, mas eu fui para um quarto, né? Tudo SUS, estou te falando hospital de clínica, SUS, maravilhosamente bem tratado. Então eu não tinha o que fazer. Eu ficava ali, acordado, muita gente ia me visitar. Qual era a tua experiência de escrever antes? Acho bom a gente relatar isso para as pessoas. O que tu tinha alguma experiência forte, assim, de fazer crônicas antes? Não. Tu tinha alguma coisa? Não. Eu comecei... Foi tudo uma novidade mesmo. Na verdade, Felipe... 2006 por aí, muita gente, porque eu trabalhei na Zero Hora 30 e poucos anos. E eu conhecia e convivi muito com todo mundo, de qualquer área, né, do jornal. Então, conheci. Bom lembrar que você não trabalhou no jornal, na redação, né? Eu interagia com eles. Pois é, mas você não era da redação. Não. Você era do administrativo. Eu fui gerente industrial. Do administrativo. Eu fui gerente de relações com o mercado da área comercial. Isso. Né? Mas por isso eu convivia muito com aquele pessoal lá. Por sinal, é o seguinte, talvez eu tivesse ter aberto essa entrevista exatamente dando essa qualificação. Né? Porque muita gente pode dizer, o Paulo Motta trabalhou na Zero Hora e as pessoas têm essa referência, é jornalista. Não, acho que faltou essa qualificação. Não. Ele era da área industrial e interagia com o jornalismo o tempo todo, mas não era do jornalismo, não era da redação, não sentava na frente do computador e saía escrevendo. Eu convivi com muita gente, com muita mudança, principalmente aquela mudança da máquina de escrever para o computador, né? Principalmente na área industrial, depois na redação, houve restrições, houve um monte de coisas, mas eu convivi com isso. Mas isso não vem ao caso. Então eu tinha muita história e voltas. Eu conversava com o pessoal em boteco, conversa de boteco, e contava histórias do fulano que fez isso, fulano que fez aquilo, coisas engraçadas, né? E de jornal. E muita gente me dizia, escreve um livro. Mas escrever um livro? Tu tá louco, cara? Eu sou indisciplinado. Principalmente eu sou muito preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Aí, um dia... Eu comecei a escrever, depois que comecei a mexer em computador, antes de eu ficar doente, mexi em computador, mas profissionalmente, que eu tinha que fazer, ligava o computador, fazia... E os caras me disseram, cara, faz o Word, não sei o que era. Fizeram um negócio para mim e eu comecei a escrever. E aquilo era uma maravilha, porque eu comecei a escrever e aquilo para mim foi terapêutico. Estou te falando 2006, 2007, por aí. Então eu chegava, depois do meu tempo de expediente no jornal, eu comecei a escrever. Comecei a escrever o tal de livro Pândegas e Galhofas, contando as histórias de jornal, da minha vida, década de 80, início da década de 80. E aí, fiquei com praticamente um livro pronto e guardei num lugar que depois não me lembro onde, mas ficou guardado num arquivo daqueles meus lá, que eu não dominava, mas tinha gente que sabia e mexia para eu fazer. Depois eu
imprimi numa gráfica de um amigo meu, era só texto, né? Não sei como é que chama. E guardei. E lá um belo dia eu peguei esses negócios que eu tinha impressos, esse texto que eu tinha impresso do meu livro e tal, e daí saiu o primeiro livro, Pândegas e Galhofa. Mas eu também nunca tive aspiração de escrever, fazer grandes obras, nada. E nem tenho. E aí eu falei com a editora um dia, ela gostou e vamos fazer, e fizemos. Realmente, é pena que eu não tenho nenhum exemplo, não trouxe nenhum exemplar para tu ver. Mas aí terminou eu no hospital, terminando a ópera, eu guardei as minhas croniquetas e tá aí o livro. Paulo, assim, ó, o que te inspira nesse momento, né, é muito mais o fato, você é um gozador, você tem esse bom humor, o João Ney destaca isso no prefácio do livro, você tem esse bom humor, você escreve a partir de uma sacada, seja no Facebook, seja o que você transporta para o livro. É isso. Como é que é a tua inspiração? Tu tá ouvindo o rádio, tu tá lendo o jornal, tu viu alguma coisa na internet, né? E aí tu faz aquela frase genial, assim, isso aqui dá um texto picante. Onde é que tu te inspira? Bom, eu não sei. Eu acho que eu tenho um gene paleacístico, digamos assim. Porque eu vejo coisas, às vezes, que para todo mundo parece uma coisa séria, para mim é uma gozação, né? Tem coisas aí que eu criei. Eu tenho uma mania de juntar palavras que parecem engraçadas, né? Tipo, os gêmeos Drome e Dário tocavam um ventrículo agudo ao som de um escalopinho. Quer dizer, não tem, são palavras assim, mas tu sabe o que eu estou falando, do que eu estou falando, né? Mas é gozação, pura gozação. Muita gente me leva a sério. Esse jogo de palavras é um jogo interessante e tem musicalidade. Caetano tem isso, Humberto Gessinger tem isso, tem muita gente que tem isso. O Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro. É mestre nesse negócio de mexer com palavras. Claro. Ele fez uma música que eu acho genial, eu gosto muito dele, da Jurassic Park. Sim. Jurassic Park é esse. Mas Jurassic Park era o filme do Spielberg. Claro. E quem não tem bom humor, e dificilmente, tem muitas pessoas que não têm bom humor, elas são sérias, elas têm 1 mais 1 é 2. Ou serão 2, ou talvez seja. Para mim, 1 mais 1 dificilmente será 2. Pode ser outra coisa. Eu acho que é por isso que eu fujo um pouco. E aí tu tem que ter uma linha, tu não pode, né, ir adiante dessa linha, que é o sério e a gozação. Muita gente me confunde o que eu escrevo, os meus textos humildes, de gozação com seriedade, né? Muita gente já me questionou e tal. E às vezes eu faço um texto sério, quase um poema, se tu tá com o coração despedaçado, ou tu quer... Mas não tem nada que eu queira ferir ninguém. Eu procuro não falar muito em política e futebol. Eu sou colorado, convicto. Mas também não é uma hora boa de colorado ficar falando texto para atiçar ninguém. Nem pensar, pelo amor de Deus. Ninguém, né? A política é um cuidado em função do teu grau de amizade com várias pessoas de várias tendências, né? De vários lados da política, de várias ideologias. Tu não quer polemizar e aí tu evita porque tu é amigo de todo mundo? É um pouco isso, é que é difícil, Felipe, porque as pessoas, elas têm muitas convicções ferrenhas, e aí tu pega a convicção, a ideologia fica acima da razão. E quando isso acontece, já fui bloqueado. Eu não sei se eu sou bloqueado porque eu não vejo. Eu dificilmente, porque tem muita gente, e isso é muito bom, muita gente que convive comigo via Face. Tem gente que me bloqueia e eu nem sei quem são, porque eu não costumo entrar nas páginas, é página que se diz, né, das outras pessoas. Eu faço a minha parte, curto as pessoas, mas muita gente tem isso por uma coisa ferrenha. Olha, se tu não é de esquerda, tu não presta, se tu não é de direita, tu também não presta. Eu tenho as minhas convicções políticas, mas nem por isso eu vou ficar defendendo e batendo boca virtualmente com ninguém, né?
Deixa as pessoas pensarem o que quiserem, né? E tenho amigos que pensam diametralmente o oposto do que eu penso. Não tem problema. O pensamento, e nem por isso deixam de ser meus amigos e a gente convive legal. Claro. Tem outros que não, é diferente. Se eu falar bem do fulano e não falar mal do... aí deu, né? Essa é uma preocupação tua, então, na real. Eu também tenho um pouco disso, né, em função de polemizar, às vezes, quando nas redes sociais, desculpa a palavra, mas nessa hora pode, é um saco, né? Porque você fica depois, assim, você tem amigo de todas as ideologias, e aí você tem que ficar o dia inteiro na frente do computador, explicando, ou revidando, ou polemizando, brigando. As pessoas têm mais o que fazer, né? Tu tem mais o que fazer, as pessoas têm mais o que fazer, né? Olha só, Felipe, eu lembro, eu militei, de certa forma eu militei na Libelu, década de 70, por aí, que esquina maldita, ali em Sarmento Leite, com Oswaldo Aranha, tinha o Alasca, o Bar Estudantil, tinha um monte de coisa. Eu ia pra lá. Eu tinha uns 17 anos, que eu me lembro. Estudava no Colégio Mauá, primeiro ano do Colégio Mauá, Rua Doutor Flores 220. Tive excelentes professores. Mas eu ia para lá porque eu não tinha dinheiro, morava numa pensão. E... Vindo de São Borja, isso? Vindo de São Borja. Não, eu de São Borja fui para Santa Maria, de Santa Maria eu fui convidado a me retirar e vim para cá. Convidado a te retirar porque bagunçou muito lá? É, de São Borja também. Mas, assim, foi uma coisa assim, light, né? Como isso é pós-ditadura, foi pegada de... Não, durante a ditadura... Não, mas não tinha nada de ditadura. Não era nada de rebeldia, não era nada de luta contra a ditadura, não. Nada disso. Eu era um playboy praticamente pelado. Um playboy pelado, não, Felipe. só pra deixar claro. Claro. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Tá. Eu nunca fui preso, para tu ter uma ideia. Aliás, fui preso uma vez por arruaça. Que naquela época, estou te falando de década de 70, a gente era preso por arruaça. Hoje não, hoje é um negócio elegante, inclusive. Mas, até, te bate em palma. Ou fulano é arruaceiro, queimou 2 contêineres. Não, isso aí os caras te aplaudem. Não, naquela época não, te prendia. É diferente. Te dava um chá de banco ali, depois te mandava embora. Ninguém te torturava, a não ser que tinha que ouvir um pouco de Odair José, alguma coisa assim. Mas olha só. Aí, então eu ia para aqueles botecos ali para tentar pegar alguém, né? Porque, imagina, estudante. Pegar alguém, né? Isso é namorável, gente. Então, namorar. Exatamente. Então tinha aquelas meninas de pegar alguém de saia vaporosa, cabelo embaixo do braço, tudo libelu, tudo trotski. Eu nem sabia o que era trotski. E eu sentava nas mesas, aquele negócio enfumaçado, pior que Cubatão, e eu ali naquela mesa olhando para aquela gente, mas inserido no contexto, né? Me sentindo um intelectual. Não sabia bosta nenhuma. Desculpe, posso falar? Bom, falei uma palavra. Só tá liberado. Aí, Felipe, aí eu chegava ali e eu via os caras falando em Ho Chi Minh, cara, não sei quem são essa gente que eles estão falando, mas eu ali, claro, falei, yes, caipirinha, cachaça, filando de um, filando do outro, sem um centavo. Fumando um Hollywood, ou um Minister. Bom, dali a pouco eu comecei a pensar, Gramsci. Um dia eu falei, te juro, falei uma frase, gente, Gramsci já disse que o Estado é maior do que o próprio proletariado enquanto Estado. Ele nunca disse isso. Ficou muito... sei lá, nem sei quem é Gramsci até hoje. Mas a frase dita dessa forma parou todo mundo. E eu convicto, ficaram me olhando e eu comecei a virar intelectual. Nunca mais abri minha boca para dizer nada. Claro. Não, tu tá abrindo a tua boca muito bem para dizer várias coisas e para escrever. Paulo Motta, 13 de julho é quinta-feira da próxima semana. Quinta-feira da próxima semana, né? Lançamento no Mr. Pickwick de As Crônicas da Pílula Lilás pela Farol 3 Editora. Bom, Paulo, só para fechar aqui, vamos lá. Quantas crônicas são? Eu não sei. Não tem ideia? Não. Eu gosto de ver que tu estudou a matéria para vir da Bom, entrevista. claro. Claro, não, foi uma maravilha. Bom, tema principal do livro. Tem um tema que esteja em todo o livro? Não, né? Não. Pela passada de olhos que eu dei aqui. Mas Pílula Lilás, que eu falo bastante sobre o tempo que eu estava na clínica, né? Talvez seja o que tenha mais aqui. Não, tem umas 4 ou 5 só para entender um pouco o pessoal que lê, não saber entender o porquê as Pílulas Lilás, né? Uhum. Bom, e nesse caso aqui, o segundo livro. Vem aí, tem mais croniquetas e crônicas já prontas lá no teu arquivo, lá no computador?
Tem sim. É? Tem. Esse então é o segundo e vem outros aí. Se Deus Tu quiser. te obriga a escrever uma vez por dia, pelo menos na internet, alguma coisa? Não. No momento que eu tiver que fazer isso, eu não faço mais. Por isso que eu te falei inicialmente, Felipe, e a vocês que estão tendo a bondade de me assistir, eu sou muito preguiçoso. Né? Eu gosto de escrever quando eu tenho vontade. Então, no início, tu me perguntasse, cara, como é que tu faz? Cara, é ruim, né? Mas tudo bem. Qual é o teu método? Informal. Eu não tenho método. Eu vejo coisas engraçadas e eu vou lá e escrevo. Bem-vindo ao clube da indisciplina. Né? Porque eu também não tenho essa disciplina para escrever. Eu sou totalmente indisciplinado. Eu sou disciplinado para muita coisa. Para escrever, né? Até o Albert tem me cobrado um livro aí. E eu não tenho essa disciplina de sentar, pensar, escrever, colocar no papel tudo que eu digo no rádio, muitas vezes, digo aqui, comento. Eu te escuto, né? Eu te escuto na Guaíba. Então é uma coisa assim, eu não tenho essa disciplina. Eu também não tenho. Eu não sou disciplinado, eu sou esculhambado. Aliás, eu acho que eu sou tão preguiçoso que eu acho que um antepassado meu foi o cara que inventou a bandeira do Japão. Já viu o que é aquilo? É um lençol com uma bola vermelha no meio. Isso aí eu faço, né? Mas foi genial, porque é uma marca que todo mundo conhece no planeta inteiro. É verdade. É aquela bandeira, ninguém confunde com Não, outra. nunca. Né? Nunca. A bandeira brasileira também, né? Mas, por exemplo, a bandeira americana, dependendo tem 5, 6 reproduções, né? Muita coisa parecida, tem outras, né? É também. muito enigma, muita coisa. Não, a do Japão não. Do Japão você olha, bom, aquela ali é a do Japão, não tem dúvida nenhuma. O cara foi inteligente. Paulo Mota, sucesso, sessão de lançamento, portanto, fila de autógrafo chega cedo, né? Porque o homem tem bastante amigo, então vá para a fila cedo. Quinta-feira da próxima semana, 13 de julho, no Mr. Pickwick, no Shopping Olaria, Nova Olaria, como você desejar. Eu já chamo de Olaria, porque Nova faz tempo que está lá inserido em Porto Alegre. Né? Horário? É das 18 às 21. 18 às 21. Isso. Tá bom. E quem quiser me adicionar, desculpe, quem quiser me adicionar no Face é Paulo Mota com 2 T's, que eu tô com a cara do Papa. É verdade. A gente coloca aí para todo mundo. Vamos colocar o teu perfil aí para todo mundo saber que é tu mesmo aquele perfil. Posso contar uma piada antes claro. de... Não tem palavrão nem nada. Tá. Eu também você não pode gosto fazer o que você quiser aqui. Opa! Você tá liberado. Conta a piada e vamos encerrar o programa para cima. Então. Não, o pai pegou o menino, entraram no barquinho e foram pescar. Quando voltaram, o menino entrou em casa com a orelha desse tamanho. A mãe olhou para ele, meu filho, o que foi isso? Um marimbondo e te mordeu? Não, o pai matou com o remo. É ruimzinha, mas tudo bem, era o que tínhamos. Paulo Mota. Obrigado. Meu amigo, eu que te agradeço, agradeço a vocês. Sucesso sempre. Com o Paulo Mota eu encerro o programa de hoje. Fique agora com o Guaraci Andrade, 21h30. Volta amanhã no oferecimento da Celulose Rio Grandense. Obrigado a você pela sua sintonia. Até lá.